está entrando no ar, a partir de agora, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. Um programa que tem como objetivo debater de forma descontraída e instrutiva assuntos pertinentes à saúde de modo geral, sempre focando a melhoria da saúde e qualidade de vida. No oferecimento: pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados, confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Olá, muito bom dia. Estamos chegando para ficar com você até as 9 da manhã. Meia hora de muita conversa inteligente, tá bom? É o programa Conversando sobre Saúde que está começando. Hoje está conosco o Dr. Irineu, clínico geral. Vai estar falando sobre um tema muito sério. Vai estar falando sobre a AIDS, tá? O Dr. Irineu, ele atende na Rua Rio Grande do Norte, no Centro Médico, telefone é 3423-2112. Vamos combinar a nossa dinâmica de trabalho, né? Como sempre, você liga aqui, tem alguma pergunta, liga, fala com a Dani passa para a doutora Márcia, pergunta para o doutor responde, e aí a gente vai indo com o nosso programa, né? Agora, quem não tem pergunta, pode ligar também. Liga no 3446-2114, 3446-2107, deixa o seu endereço, o seu nome, quer dizer, para concorrer no final do programa, logo mais às 9 horas, uma belíssima cesta de cosméticos no oferecimento da Bifarma, tá bom? Então, ligou, deixou o endereço, deixou o nome, já está concorrendo a uma cesta de produtos cosméticos da Bifarma. Combinado? Já tá valendo que a Dani tá querendo trabalhar. Liga agora. 8h33, bom dia, doutora Márcia. Bom dia, Milton, bom dia aos ouvintes. Hoje está conosco o doutor Irineu Humberto Librenza, que é médico clínico geral, pós-graduado em urgências médicas e está fazendo pós-graduação em terapia intensiva, UTI. Então, doutor Irineu, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Hoje teremos uma manhã bastante proveitosa. Eu só queria dizer que aí o que a gente vai falar não tem a ver com as suas especialidades. Isso. Que, na verdade, eu tô aqui porque a gente vai falar sobre AIDS e quem atende AIDS na cidade, na região, desde 1985, mais ou menos, sou eu, né? É, bastante tempo de experiência aí na... 25. Faz quantos anos já? 25 anos. 25 anos, né? Tá. Muito tempo de experiência e pode estar trazendo muitos relatos importantes aí para nós. Então, doutor Irineu, vamos começar hoje, então, falando um pouquinho em números, né? Quantas pessoas têm AIDS hoje em Paranavaí? E quantas pessoas têm o vírus HIV aqui e na região? Bom, então isso é uma coisa interessante que você falou, é quantas pessoas têm AIDS e quantas pessoas têm o vírus. Porque... se o senhor quiser falar um pouquinho da diferença, exatamente, né? Existe uma diferença bem importante aí, que é ter o vírus e não ter a doença, e ter o vírus e ter a doença. Como é que funciona a AIDS? A AIDS funciona assim: você pega a AIDS, normalmente por relação sexual, e você fica totalmente assintomático, sem sentir nada, por uma média de 7 a 10 anos. Depois de 7 a 10 anos, você começa a ficar doente, aí você desenvolve a doença AIDS, e aí, se você não tratar, você em média morre depois de 2 anos. Sobrevida se não tratar.
tratar depois de ficar doente, 2 anos. 2 anos. E para aparecer a doença depois que você pega, a média é de 7 a 10 anos. Aí você tem o vírus, não sabe que tem o vírus por 7 a 10 anos e pode estar passando a doença. Esse é um dos grandes problemas, certo? Bom, você falou em números. Nós atualmente em Paranavaí nós temos pacientes com AIDS em tratamento conosco são 77. E pacientes que têm o vírus, mas são assintomáticos, isso é, têm o vírus, mas estão naquela fase que ainda não sabem a doença, e vem acompanhando com a gente, são 42. Certo? Isso em Paranavaí? Isso em Paranavaí. Eu tenho dados aqui de toda a região, na região... O senhor atende Paranavaí e região? A 14ª regional toda, né? Então, na 14ª regional toda, nós temos em uso, em pacientes com AIDS em tratamento, são 170 em tratamento com a gente, e pacientes com AIDS, aliás, com o vírus da AIDS, mas sem terem desenvolvido a doença, são 80. Esses números, obviamente, eles estão abaixo do normal, porque a grande maioria dos pacientes que têm o vírus da AIDS não sabe que tem, pelo que eu já expliquei. Ele pega a AIDS, fica 10 anos sem saber que tem, depois fica doente. Então, a grande maioria... Não fazem exames corriqueiros, habituais, né? E também por um outro motivo que acontece, que é o êxodo. É muito comum, por exemplo, nós temos aqui pacientes de outras cidades que tratam por causa do sigilo. Sim. E tem muita gente daqui, por exemplo, que trata em outra cidade por causa do sigilo. Então eles não querem que se expor. Aliás, é uma coisa muito importante, porque realmente é importante não se expor, porque existe muito desconhecimento sobre a doença e um estigma muito grande sobre ela. Correto. O pessoal sofre muito preconceito. Uma das coisas que eles se queixam muito é exatamente do preconceito. Eu já tive pelo menos uma doente, eu me lembro até dela muito bem por causa disso, que ela se recusou a tratar e morreu em casa porque ela não queria que ninguém soubesse que ela tinha AIDS. Era uma menina de 18 anos. E ela não queria, não quis e não tratou e morreu sem tratamento para que ninguém soubesse que ela tinha AIDS. É uma doença ainda que tem que ser melhor falada, que tem que ser mais explicada quanto aos fatores de contágio, né? Para que as pessoas tenham mais tranquilidade em lidar com esses pacientes também. Então, né? Falando em fator de contágio, o contágio basicamente é por relação sexual, certo? O resto, 99% do contágio é por relação sexual. 1% do contágio é médico, enfermeira e pessoas que lidam com pacientes doentes. Transfusões já não pega mais também, porque já é super rigoroso a transfusão, né? Mas você está lidando com um paciente e de repente você sofre um acidente. Você está com uma agulha cheia de sangue, se injeta o sangue, pega a AIDS. Então isso é 1%. Acontece com médico, enfermeira e paramédico de uma maneira geral. O resto, 99%, a transmissão é sexual. E aí que está o negócio. A maioria dos que transmitem a doença são os pacientes que estão na fase assintomática. São pacientes que têm o vírus e muitas vezes não sabem. E então eles têm lá a sua vida sexual e estão transmitindo o vírus sem saber para outros que também adquirem o vírus sem saber. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte: veja você o seguinte. A gente ainda há no inconsciente coletivo da população a ideia de que AIDS é o Cazuza. Não sei se você lembra do Cazuza. Sim. Já passou o tempo do Cazuza. Sim. Eu tô ficando velho. Já esqueceram do Cazuza? Nós ainda. Então, ainda tem aquela ideia de que o paciente com AIDS, aquele paciente magro, emagrecendo, morrendo, cadavérico, etc e tal. Na verdade, esse tipo de paciente, ele pouco existe hoje em dia. E esse não transmite, porque praticamente
praticamente não tem mais vida sexual ativa, um cara quando chega num ponto desses. O que transmite é o paciente assintomático, certo? E tem um outro detalhe mórbido aí, bem traiçoeiro aí, que é o seguinte, ó, como a transmissão é feita por relação sexual, veja você o seguinte, quem é que tem mais chance de ter mais relação sexual? É a pessoa que é mais bonita que os outros. Correto. Certo? Sim. Então, quem tem mais relação sexual tem mais chance de pegar o vírus e, portanto, de ser portador de AIDS. Então, é exatamente o contrário do Cazuza inconsciente que a gente tem na cabeça. Quanto mais bonita for a mulher ou o homem, teoricamente, por um raciocínio cartesiano, lógico e básico, mais chance tem essa pessoa de ter o vírus AIDS e estar transmitindo AIDS. Estamos apresentando o programa Conversando sobre Saúde, no oferecimento Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Falou de bonito, eu já comecei a falar, né? Agora são 8h41, viu só? Olhe para as mais feinhas que tem menos perigo, tá? 8h41, muito bom dia. Estamos aqui no programa Conversando sobre Saúde. Olha, a Dani não vai ganhar o cachê de sábado, porque você não tá ligando. Ligue ligeirinho, senão ela vai perder o salário. Ligue ligeirinho, 3446-2114. 3446-2107, deixa o seu nome e concorra daqui um pouquinho, daqui uns 15, 20 minutos, uma cesta belíssima, mas é grande a cesta, tem que levar um carro para buscar, de produtos cosméticos no oferecimento da Bifarma, tá? Se você tem pergunta, pode fazer. Se você tem dúvida também, pode fazer, mas se não tem dúvida, liga, deixa o teu nome para concorrer o prêmio, tá bom? Gente, que coisa boa, né? Nós estamos aqui nessa conversa legal com o Dr. Irineu, que é clínico geral, e além de clínico geral, ele tem um vozeirão, né? Acho que a hora que a gente precisar de gravar vinheta pra rádio, assim, para o programa Conversando sobre Saúde, nós já vamos direto lá na rua Rio Grande do Norte, no centro médico, e vamos trazer esse homem com essa voz tão bonita. Cid Moreira perde longe, né? Agora são 8h42. Lembrando que essas entrevistas ao vivo, vamos pôr uma ao vivo, sim. Deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui. Alô? E a Marlene Pereira de São João do Caiuá. Queria só participar desse sorteio. Pera lá, Marlene, você fala de São João do Caiuá? É. Legal. Pergunta aí pro doutor que ele já responde. Oi? Pode perguntar. Não, eu só quero participar do sorteio. Ah, só participar do sorteio. Pera lá, que eu vou pegar outra linha. Então é outra. Tá bom. Pera lá. Alô? Esse telefone tá me judiando. Pera lá. Alô? Liga na outra linha, por favor. Se você ligou no 3446-2114, liga no 3446-2107 então, tá? Que a outra eu consigo pegar. Agora 8h47, anota ali, Marlene, São João do Caiuá, para concorrer os prêmios, tá? Ligando, participando, deixa eu ver se eu consigo pegar a outra linha, né? Então liga na linha que você não ligou para participar no ar. Enquanto isso, a doutora Márcia continua com as perguntas. Então, doutor Irineu, o assunto é muito interessante, existem muitas dúvidas, mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da sintomatologia, né? O que a pessoa sente quando ela tem AIDS? Quais são os sintomas dessa pessoa? Bom, então é assim, depois que você pega AIDS, você teve uma relação sexual hoje, foi contaminada e pegou depois AIDS. De uns 7 a 10... Depois de uns 3 semanas, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, você tem 3/4 dos pacientes, você pode desenvolver a chamada primo-infecção. São sinais de que você pegou AIDS, que são caracterizados por uma febre, podem aparecer algumas ínguas pelo corpo, pode aparecer umas manchas vermelhas pela pele,
Isso dura 7 a 10 dias. Quando você pensa em ir a um médico, já desapareceu tudo, e aí você fica 7 a 10 anos sem ter nada. Esse é o primeiro sintoma. Isso geralmente passa desapercebido. Ou mesmo não é diagnosticado. É diagnosticado como uma virose qualquer. É realmente uma virose, só que não é uma virose qualquer. Você vai relatar sobre a vida sexual? Exatamente. Não tem, hoje em dia tem muita gente que já está alertada sobre isso. Hoje tem muita gente que quando tem relação sexual suspeita, às vezes se arrepende, vai correndo no outro dia lá pra gente pra ver se tem jeito de fazer prevenção, e tem, inclusive, né? Bom, aí esse paciente teve essa virose que durou uma semana, passou sozinho, e depois de 7 a 10 anos ele começa a ficar doente. Normalmente os sintomas iniciais da AIDS, isso varia muito de pessoa a pessoa, mas o sintoma inicial da AIDS são emagrecimento, uma febre que vai e vem, diarreia, fraqueza, indisposição. E na sequência, esses sintomas são devidos à multiplicação do vírus. O vírus fica assim, são replicando no sangue, invadindo vários órgãos, e dá esses sintomas que a gente chama de sistêmicos. Então, se ele... Vamos lá para Marilena falar com o John. Alô, John. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus bem. Uma satisfação estar falando. Eu quero parabenizar pelo programa, que essa espécie de debate é muito interessante para a comunidade, né? Esse vozeirão aí, trabalha na televisão ou no rádio? Não. Só apenas um ouvinte. Manda ver lá então, John. Veja bem, eu gostaria de perguntar para o doutor Irineu, obviamente sem questionar o intelecto dele, até porque sou extremamente leigo, mas eu gostaria de saber que essa coisa da AIDS aí que ele disse, em relação aos bonitos, né? Isso é apenas uma teoria ou existe algum estudo dessa natureza? O que é? Ele pergunta essa coisa que o senhor disse aí, que os bonitos estão mais... tem maior risco de ter o vírus da AIDS, né? Existe algum estudo que mostra isso ou é apenas uma teoria? Não, isso é uma teoria minha, pessoal, não tem estudo nenhum, não é científico. Pelo tempo de experiência. Só pelo tempo de experiência. É só para te dar o contraste para tirar da tua cabeça aquela ideia de que AIDS é o cara doente, que tá morrendo. Por isso que eu insisto nisso, o AIDS pode ser um cara normal. E, inclusive, teoricamente, aí eu que tô achando, não é nada científico, é que quanto mais bonito o cara ou a mulher, mais chance tem de ter o vírus do HIV, né? Mas não é científico, não. É teoria. Até porque hoje o tratamento... Eu só quero discordar, então, doutor, porque do meu ponto de vista, obviamente, de leigo, o que eu imagino, entendeu? Essa questão do sexo hoje era muito abrangente, né? Proporcionalmente não dá pra você imaginar, entendeu? Os feios fazendo sexo feito só com os bonitos, né? Então essa coisa, eu acho que hoje essa questão do sexo, ela abriu demais, entendeu? Ela está em todos os setores, e como nós não temos na sociedade, isso em Paranavaí, em qualquer lugar, o maior número de pessoas bonitas, né? As pessoas com um determinado pedigree, vamos dizer assim, né? Eu acho que o cuidado tem que ser, na realidade, com todas as pessoas, não é só com as pessoas bonitas, não. Vamos eu quero crer que é o seguinte, eu não sou um cara bonito não, sabe? Sou um cara meia boca. Mas da maneira que o senhor colocou, a impressão que se dá é o seguinte, tome cuidado com o cara bonito que ele tem AIDS. Não. Aí fica, eu achei assim, fiz questão de ligar por causa disso, né? Pô, fiquei preocupado. Eu sou um cara meia boca, daqui a pouco ninguém quer olhar mais pra mim, pô. Não tem problema. Ô, John, fica tranquilo aí, John. Pode deixar que os bonitos e os feios correm mesmo risco. A AIDS é extremamente democrática, ela dá em todo mundo. Dá em velho, dá em novo, feio, bonito, homem, mulher, homossexual, dá em todo mundo, não tem problema nenhum, não esquenta a cabeça não, se você é feio, você tem direito a ter AIDS também, não tem problema nenhum, tá? Legal. Bom, doutora Márcia, mais alguma pergunta? Doutor Antes da doutora Márcia falar, deixa eu lembrar aqui o telefone 3446-2114, 3446-2107, você liga, deixa o seu nome, né? O John também tá participando do sorteio, tá? Liga, deixa o seu nome, se tiver pergunta fácil, se não tiver,
pode falar para a Dani que ela anota, né? Deixa o nome, se tem pergunta, se não tem, para concorrer à cesta de cosméticos, tá? 3446-2114, 3446-2107. Com a senhora, doutora Márcia. Então, doutor Irineu, como a gente estava conversando, Os sintomas, né? Sintomas, até eu ia comentar, então, o paciente que ele tem AIDS, ele está em tratamento, geralmente, né? Então, ele tem um tempo, uma sobrevida razoável, né? Pois é, então, vamos começar de volta, assim. Então, nós estamos falando dos sintomas da AIDS. Emagrecimento, febre, diarreia, fraqueza. Aí, depois, isso é causado pelo vírus da AIDS. Isso significa que o vírus da AIDS, ele tá ativo e ele está comendo e destruindo uma célula do sangue chamada linfócito CD4, que é responsável por um dos braços da imunidade, que é a imunidade celular. Então, cai a imunidade e aí vem as chamadas infecções oportunísticas, certo? Então, esse cara que está fragilizado, ele pode ter vários tipos de infecção. Por exemplo, no cérebro ele pode ter neurotoxoplasmose, ele pode ter meningite por fungos, meningite por criptococcus. No fundo do olho ele pode ter retinopatia por citomegalovírus, ficar cego. Ele pode ter tuberculose em qualquer lugar do corpo. Quando a tuberculose é no pulmão, ela é atípica. Ele pode ter vários tipos de infecção intestinal. E por aí a gente vai a manhã inteira se quiser. Aí tem que... Doenças que numa pessoa normal... Porque na verdade esses bichos todos que eu falei, a gente carrega eles com a gente. Só que a imunidade da gente fica vigiando eles. A gente teve toxoplasmose, quem teve gato teve toxoplasmose. Citomegalovírus é ubíquo, ele vive em todo canto, a grande maioria das pessoas tem. Tuberculose, 60% das pessoas tem, mas tá tudo controlado no corpo da gente pela imunidade. Quando a imunidade cai, ele começa a se multiplicar e aparece a doença. Certo? E também cânceres, vários tipos de cânceres acontecem. Porque na verdade a gente... Pelo paciente estar imunodeprimido. Exatamente. Né? A gente faz câncer, toda semana você faz um câncer, mas vem a imunidade e mata a célula cancerosa. Como não tem imunidade, então... essas doenças se alastram, certo? Correto. Aí você tinha perguntado o que depois? Então, falando em sintomatologia, agora vamos falar um pouquinho em tratamento. Né? Então, hoje, qual é o tratamento que é feito para contornar e para tratar a doença? Bom, aí que tá o grande pulo do gato, porque o interessante pra gente é pegar o paciente na fase que ele não tem sintomas. Então, por isso que se fazem tantas campanhas para saber se o cara ou não tem ou não tem o vírus do HIV. Se você pegar um paciente que não tem o vírus do HIV, que tem o vírus do HIV, mas que não tem sintomas, você vai acompanhando ele regularmente, digamos a cada 6 meses ou a cada 1 ano, e vai contando o CD4 dele e o número de vírus do sangue. E aí, por estudos que já foram feitos ao longo dessas décadas passadas, a gente sabe exatamente o momento de entrar com a medicação. Aí, se você entrar com a medicação no momento exato, esse paciente não chega a adoecer. E se ele tiver um pouquinho de sorte, não fizer nenhuma alergia a nenhum medicamento ou não tiver nenhum problema com o medicamento, reação adversa, exatamente, e ele for um cara que adere ao tratamento e toma o tratamento direitinho, a perspectiva de vida desse cara em relação à AIDS é de mais ou menos 60 anos. Quer dizer, ele pode, espera-se que ele viva 60 anos a mais. Certo? 101.9. Todos os sábados, das 8:30 da manhã até as 9 horas da manhã, você ouve aqui, na Rádio 101.9 FM, o programa Conversando sobre Saúde. No oferecimento. Pra viver natural, pra ter mais saúde, conte com a Bifarma. Produtos manipulados por profissionais qualificados. Confiança é Bifarma. Bifarma Farmácias de
manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver. Muito bem, muita gente ligando. Eu só quero lembrar que tem Bifarma em Cianorte também, tá bom? Nós temos até que mudar esse falando só de Paranavaí, né? Em Cianorte, na Avenida Paraná 108B, próximo ao banco HSBC, tem Bifarma. Você que é de Cianorte, você que é de toda a região, dessa região daí, né? Pode ir na Bifarma em Cianorte. Tem Bifarma aqui também, em frente à Caixa Econômica, tá bom? Então, agora são 8h55, estamos conversando com o Dr. Irineu, clínico geral, que atende no Centro Médico, na Rio Grande do Norte. O telefone é 3423-2112, conversando sobre AIDS. Tem alguma pergunta aí, doutora Márcia? Temos aqui uma pergunta da ouvinte Leila, de Paranavaí, que pergunta, uma pessoa que descobre que tem AIDS, o tratamento deve ser imediato, doutor? Bom, o que ela quis dizer, na verdade, foi a pessoa que descobre que tem o vírus HIV. Porque quem tem AIDS, sim, quem tem AIDS tem doença, tem que tratar. O que ela quer dizer é quem tem o vírus HIV. A resposta é não. Quando você tem o vírus do HIV, você só começa a tratar quando alguns parâmetros de laboratório o indicam. Quando o linfócito CD4 cai a um determinado nível e quando a carga viral sobe a um determinado nível, aí você começa a tratar. Tratamento. Certo? Então a resposta é essa aí. Por isso a importância do diagnóstico precoce, né? Aquelas coisas todas. Certo. Eu quero só dizer um negocinho. É interessante a partir dessa pergunta aí, que tem pacientes, a gente falou que desenvolve a doença AIDS depois de pegar o vírus em 7 a 10 anos. Tem pacientes que até hoje não desenvolveram AIDS já há 25 anos, mais ou menos, que tem o vírus há 25 anos. Existe um caso famoso, não precisam de tratamento, certo. E o CD4 não caiu e a carga viral fica bem pequenininha. Tem um caso famoso de umas prostitutas do Quênia, tem umas 10 ou 12 prostitutas no Quênia, na África, que tem AIDS há cerca de 25 anos e que tem 4, 5 relações sexuais por dia, recebem vírus todos os dias e que não desenvolveram a doença até hoje. Aqui em Paranavaí nós temos um paciente que tem o vírus do HIV há 20 anos e não desenvolveu a doença. Então tem um subgrupo de pessoas que não se sabe por quê desenvolve a doença mais tarde, ou talvez quem sabe não vá desenvolver a doença. Esses pacientes são intensamente estudados para saber por que eles não desenvolvem a doença. Quais os fatores. Exatamente, para a partir daí fazer algum remédio e passar para os outros, né? Correto. Certo. Perfeito. Certo. E, doutor, falando nessa questão de comportamento de risco, né? As pessoas que fazem, têm a sua atividade sexual ativa, qual o risco de se pegar AIDS morando com alguém que tem AIDS? Uma pessoa que não tenha... Se você não tiver relação sexual com essa pessoa, o risco é zero. A convivência intrafamiliar, isso já foi estudado cientificamente, o risco é nenhum. Nenhum, não. É por relação sexual mesmo. Mas relacionamento sexual dessa pessoa. Relacionamento sexual. Se relacionando sexualmente. Depende muito da carga viral, do número de vírus do sangue de quem está tendo a relação sexual. Entendeu? Então, se o número de vírus no sangue da pessoa for baixo, a tendência é ser baixo. Se for alto, a tendência é ser alto. O vírus, aonde tem o vírus? Como que você faz a transmissão? O vírus tem no esperma e na secreção vaginal e no sangue. Então, é aí que você faz a transmissão. Na verdade, se você tiver uma relação vaginal e não tiver nenhuma ferida no pênis, ninguém tiver nenhuma ferida na vagina, a chance... Cuidar da
da sua saúde não custa caro na Bifarma. Além de adquirir produtos de alta qualidade, ser atendido por profissionais qualificados, na Bifarma você cuida de sua saúde com economia e satisfação. Agora com um nutricionista para aconselhamento nutricional aos seus clientes e à população. Bifarma em Paranavaí, na Getúlio Vargas 1245, fone 3423-1220. E em Cianorte, ao lado do Banco HSBC, fone 3018-3445. Peça para o seu médico prescrever medicamentos manipulados. Com ele, você tem mais vantagens. 9h. Desculpe do Dr. Irineu, foi que eu bati a mão aqui e saiu os comerciais. Mas já aproveitando, você pode continuar ligando rapidinho no 3446-2114, 3446-2117, para 3446-2107, falar com a Dani, para você deixar o seu nome concorrer daqui um pouquinho uma cesta de cosmético da Bifarma. Vamos lá então, mais perguntas? Só completando o raciocínio, numa relação vaginal que ninguém tem ferida nenhuma, a chance de um homem que tem AIDS e que tem o vírus da AIDS, sim, passar para uma mulher o vírus é de uma em 500 relações sexuais. 1 em 500. E a chance aliás, é 1 em 1000. E a chance da mulher passar por uma é de 1 em 1000. Acontece que geralmente e sempre existe uma inflamação no colo do útero, no prepúcio, etc. Outra coisa que está muito em voga atualmente é sobre o prepúcio longo e a fimose, que é uma peculiaridade do pênis do homem, onde a pele encobre toda a glande, e quem tem isso tem muito mais chance de pegar AIDS e de transmitir AIDS. Então, na África, por exemplo, onde não há dinheiro para se tratar, eles têm que fazer a prevenção, eles estão fazendo campanhas de circuncisão, ou seja, de postectomia para tirar a pele e deixar a cabeça livre. Sim, para evitar. Na África é o continente que mais a gente tem uma prevalência, né? Onde mais tem AIDS, porque lá é o vírus do tipo 2. O vírus do tipo 2, ele mata mais lentamente. Então a pessoa fica mais tempo doente e passando o vírus. Então lá tem países em que 1/3 da população tem o vírus e logo 100% vão ter. Correto. Doutor Irineu, nós temos aqui 2 perguntas. Uma pergunta da Clarice aqui de Paranavaí. Se picadas de inseto podem transmitir a doença? Não. Pronto, só assim. Tá. Com certeza absoluta não. E a Terezinha, também daqui de Paranavaí, pergunta se através do beijo se pode pegar AIDS. Na verdade, através do beijo, você tem que pensar aí você vai pegar através de uma mini transfusão de sangue. Só se você morder a língua do cara que você está beijando, encher de sangue a tua boca, e aí o sangue pode entrar entre a gengiva e o dente. Quer dizer, só em circunstâncias extremas, assim. De uma maneira geral, o beijo não, na prática o beijo não transmite AIDS. Sim. Agora, na teoria, se você for pensar mais fundo, aí você pode dizer que sim, num caso excepcional desse que eu falei, por exemplo, sim. Sim, tá. É um assunto longo, né? Bastante informações aqui pra gente estar falando em pouco tempo. Mas uma questão aqui que eu acho importante da gente estar falando é sobre a questão de gravidez. Né? Sim, durante a fase que a mãe tem a AIDS, né? Uhum. O senhor pode falar qual que é a probabilidade? Então, se a mulher tem o vírus do HIV e engravidar e levar a gravidez adiante sem saber que tem o vírus, a criança, quando nasce, ela tem mais ou menos 33% de chance de ter soropositiva, de ser soropositiva, de ter o vírus da AIDS. Agora, hoje em dia, como é obrigatório fazer o teste da AIDS no pré-natal, você descobre precocemente que a grávida tem o vírus da AIDS e então você começa a tratar o vírus da AIDS, tratar essa paciente com remédios contra a AIDS no pré-natal. E se você começar antes de 16 semanas, a chance da criança ter o vírus é praticamente zero. Certo? E o risco de se ter um falso, um resultado errado nesse exame, né, para se tratar. Então, não, mas hoje em dia não, porque hoje em dia, como no passado porque teve... é feito uma vez somente, não. De AIDS. Não.
Não. É feito um teste, aí lá no pré-natal, lá no posto de saúde é feito um teste e eles encaminham pra gente ali no Sinas, que ele tá dando inclusive endereço do meu consultório, que é onde eu não trato AIDS. Eu trato AIDS no Sinas, que fica aqui pra cima do edifício Aruanã, ali na Avenida Rio Grande do Norte, sim. De manhã pelo estado, o tratamento é gratuito, certo? Ali trata de várias doenças infecciosas, entre elas AIDS, certo? Então essa pessoa imediatamente, a gestante, tem o vírus HIV, ela é imediatamente mandada pra gente, a gente confirma com outros testes mais sensíveis, né, mais específicos, aliás, e se ela tem o vírus, a gente já entra na medicação. Certo. Então, 101.9. Este tempo é um problema sério, né? A gente nem começa e já acaba o programa. Tá vendo só? Bom, o doutor ainda tem umas considerações finais para fazer, mas enquanto isso, alguém dê uma ligadinha bem rapidinha no 3446-2107 para eu fazer o sorteio? Vamos lá? Agora, bem ligeirinho, 3446-2107 para nós fazer o sorteio para depois encerrar o programa. Tô aguardando. Fazer que não o pessoal do leilão. Dou-lhe uma. Qual número que é esse? Não, tem que ligar no outro número. 3446-2107. Vamos ver. Tocou um mês. Agora deu. Alô? Oi? Alô? Oi, com quem falo? Sou Luiz. Ô Luiz, fala de onde? Ei. De onde você tá falando? Cidade Gaúcha. Cidade Gaúcha. Um abraço, meu irmãozinho. Fala pra mim um número de 1 a 25. Oi. Fala pra mim um número de 1 a 25. 10. 10. Obrigado, Luizão. Deixa eu ver quem é que ganhou. 9-6. Quem ganhou foi... Cadê o nome do homem? É o John, cadê ele? Número 25. É 25 ele falou. É 10. Número 10. Então tá bom. John de Marilena, o Meia Boca, ganhou o presente, tá bom, John? Você faz favor de passar. Viu só como é bom participar? Ligou, participou, ganhou. Passa aqui a partir de segunda-feira na Bifarma ou manda um documento seu para tirar a cesta de cosméticos. Se você é meia boca, você vai ficar boca inteira, porque o negócio é bom, deixa a pele bonita, fica todo mundo chique, tá bom? Agora, doutor, vamos concluir. Doutor Irineu, sim, em relação aos exames que dão um falso positivo, o senhor poderia estar falando um pouquinho sobre isso? Os exames que dão falso positivo, eles são mais frequentes do que se pensa. Muitas vezes, porque o primeiro exame que você faz é por uma técnica de laboratório chamada ELISA, que é muito sensível. E o objetivo desse primeiro exame é não deixar passar nada. Se tiver qualquer coisa no corpo vagamente parecida com o vírus da AIDS, ele dá positivo. Então a gente diz que ele é altamente sensível. O objetivo dele é dar falso positivo mesmo. É não deixar passar nada. Qualquer suspeita ele... vai ser mais investigado. Aí isso não significa que o cara tem o vírus da AIDS. Significa que ele tem que ir adiante na investigação. Sim. Aí ele vem pra gente lá no Sinas, ali perto do edifício Aruanã, tratamento grátis de manhã pelo estado, aliás pelo município. E ali a gente vai fazer exames mais específicos. Só dão positivo se realmente tiver o vírus da AIDS. Então a chance de falso positivo existe. Se você se você por acaso tem gente que... Aqueles exames rápidos. Aqueles testes rápidos, eles dão muito falso positivo. A gente tem isso aí. Mas só que lá a gente já avisa o paciente, olha, antes do teste, senão o cara desmaia, aquelas coisas todas, né? A gente avisa, esse é um exame de triagem. Se esse é positivo, nós vamos adiante na investigação. Quando você pede o exame, você tem também que avisar o paciente, esse é um exame de triagem. Se der positivo, tem que ir adiante na investigação. Na correria do SUS, muitas vezes, ou o paciente por si só vai e pede o exame, não é bem orientado, e às vezes ele tem um falso positivo e fica pensando que tem o vírus, não vai no médico por medo, por isso, por aquilo. Por vergonha, etc. E fica pensando que tem o vírus e não tem. Isso não é assim totalmente incomum. É importante estar falando, então, quem fizer esses exames rápidos, que se der um falso positivo, se der positivo, vão investigar melhor isso, né? Exatamente. Já estamos chegando no final, as considerações. Doutor
Doutor Irineu, então nós agradecemos, né, aqui em nome da Bifarma, aqui em nome da rede de rádios, a sua presença e as considerações importantes aqui sobre AIDS, e numa próxima oportunidade a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem. Tá? Eu só queria deixar um recado final seguinte: hoje em dia é vantagem, apesar do medo que a gente tem de saber que tem o vírus, é vantagem saber que tem o vírus, porque se você souber que tem o vírus e tratá-lo, você não morre não, tá? Obrigado a vocês. Sobrevida de em torno de 60 anos. Com um pouquinho de sorte, tá? Então, tchau, obrigado a vocês. Obrigado, todos, tá? bom dia. Então, tá vendo? Nada de desespero, tem muita vida pela frente. Vamos encerrando então, muito obrigado, gente, até sábado às 8h30, e lembrando que a partir de segunda a gente informa aqui pela rádio qual que vai ser o assunto e qual médico nós vamos estar entrevistando no outro sábado. Tchau, gente, tchau! Você ouviu o programa Conversando sobre Saúde. Convidamos você para no próximo sábado, a partir das 8h30 da manhã até as 9 horas da manhã, a estarmos juntos de novo. Contamos com a sua audiência e a sua participação. No oferecimento, Bifarma Farmácias de Manipulação, natural e saudável de viver. Rua Getúlio Vargas, 1245, Centro de Paranavaí. Fone 3423-1220. Bifarma, natural e saudável de viver.